Paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Abra a Bíblia comigo, irmãos. Abram a Bíblia comigo em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 7. A minha gratidão, mais uma vez, pelo privilégio que o nosso pastor presidente, pela confiança que ele tem em nós, nesta noite, em um auditório tão seleto, falarmos algo da palavra de Deus nesses minutos que nós temos. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Também o nosso bem-vindo à Regional 22, que sempre nós estamos representando o pastor Oides lá em Silvânia, em Vianópolis e em outras cidades. Do versículo 7 ao versículo 9, depois nós vamos ler o 17 e 18, de 2 aos Coríntios, capítulo 3. Está escrito assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Queiram tomar os assentos. Deus vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós que aqui estamos hoje, nós temos a consciência de que nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo na igreja. Nós estamos vivendo esse tempo, esse momento da igreja na face da terra. Quero trazer a consciência também de todos os irmãos, embora vocês saibam disso, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, Paráclito do Pai. O Espírito Santo é essa pessoa divina que Jesus Cristo enviou para que Ele estivesse conosco e estivesse em nós. Dizem por aí afora que o Espírito Santo é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade celestial. Jesus Cristo, nós falamos dias atrás aqui, Jesus Cristo, ao despedir dos seus discípulos, Ele disse: eu vou para o Pai, mas enviar-vos-ei o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando os séculos consumarem, então, diz um dos escritores, que Deus vai tirar a presença do Espírito Santo aqui da terra, e todos aqueles que possuem o Espírito Santo em suas vidas haverão de subir para estar para sempre com o Senhor na glória. Bendito seja o nome de Jesus. Então eu quero introduzir com toda a força da minha alma nessa noite essa palavra, dizendo para os irmãos com toda a convicção do meu ser, que o Espírito Santo é uma pessoa divina que está aqui na igreja de Campinas hoje. Ele está dentro do meu coração. Eu sinto o Espírito Santo pulsar aqui dentro. Eu sinto o Espírito Santo pulsar dentro de mim, e eu sei que Ele está dentro do teu coração e da tua alma também. Ele veio para ficar, e Ele veio para ficar com a igreja. E a igreja do Senhor Jesus, o que adorna essa igreja hoje é a presença maravilhosa, augusta do Espírito Santo conosco. Bendito seja o nome de Jesus.
A igreja Assembleia de Deus ao longo dos anos tem sido conhecido como igreja pentecostal. O que é igreja pentecostal? Igreja que foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo batizou os crentes com o seu Espírito, e os crentes passaram a experimentar essa nova fase, ou essa nova aliança que nós vivemos hoje na presença do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre as ministrações do Espírito Santo no seio da igreja. Como o Espírito Santo ministra entre nós e em nós hoje, nessa dispensação que vivemos, a dispensação da graça. Vivemos, eu disse, o período chamado período ou ministério do Espírito. O que é isso? É a atuação direta do Espírito Santo na vida da igreja. E o Espírito Santo, ele trabalha em nós, guiando-nos, consolando-nos, orientando os fiéis através do poder do Senhor Jesus Cristo. Desde o Pentecoste isso vai acontecer, tem acontecido, e até a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, nessas palavras que eu li aqui em 2 aos Coríntios capítulo 3, não sei se os irmãos já observaram que 2 aos Coríntios é uma carta em que Paulo, ele traz uma autobiografia, ele fala muito sobre a pessoa dele, ele faz uma defesa do seu ministério, ele mostra ou explicita aqui nessa segunda carta toda a sua caminhada, justificando por que ele era um homem chamado por Deus. Mas também Paulo nos doutrina, e aqui neste texto, no capítulo 3, ele faz um contraste ou uma comparação entre a antiga aliança e aquilo que nós vivemos hoje, uma comparação da aliança antiga e da nova aliança, ou uma contrastação. Então a aliança antiga, ela é chamada, o Paulo disse aqui, ó, o texto que nós lemos, o que diz aí? Eu acho, é uma expressão até um tanto forte. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória, e que era transitória. Por que o texto sagrado diz o ministério da morte? Por que isso? Ministério da morte. Porque a lei de Deus, que a Bíblia diz que ela é santa, pura e verdadeira, mas ele exigia do homem uma certa santidade, um certo padrão moral diante do Senhor. E ela dizia assim: você faça e você viva, se você não fizer, você morre. E os homens não deram conta de cumprir esse mandamento da lei antiga de Moisés, dada por Deus através de Moisés. Por isso que Paulo chama aqui de o ministério da morte, porque a lei prescrevia a morte ou a pena que era imputada ao pecado. Como todos nós não demos conta de cumprir aquilo que Deus exigia através da sua lei, Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e Ele diz assim: eu vou tomar sobre os meus ombros aquilo que vocês não deram conta de fazer. Nós falamos aqui sobre Romanos em 2 terças-feiras anteriores, e nós falamos exatamente sobre isso, a justificação do crente através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus veio, tomou as nossas cargas. O profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje, eu e você vivemos nessa nova dispensação, chamada dispensação do Espírito Santo de Deus. Paulo diz assim: quando Moisés trouxe as tábuas da lei de Deus, que foram escritas em pedra, fora do homem. Pedra quer dizer alguma coisa que foi escrita fora do homem. Diz que quando Moisés olhou para o povo, as pessoas não aguentaram olhar para a face do líder, pela glória que estampava no rosto de Moisés. Paulo diz: este tempo, ou essa dispensação, era uma dispensação transitória, e Deus enviou uma glória para o seu povo através de Moisés. Aí Paulo diz assim: quanto mais gloriosa é agora essa nova dispensação,
chamada dispensação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio, ele está conosco hoje, e ele está aqui hoje como uma pessoa divina para ministrar na minha vida e na sua vida. Quantos querem ser ministrados pelo Espírito Santo hoje? Quer ser ministrado pelo Espírito? Glória a Deus. Toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra, nós precisamos ter cuidado com quem ministra sobre a nossa vida. Quem tem autoridade de ministrar sobre a minha vida e sobre a tua vida? Nós já falamos uma vez aqui, Deus avisou o seu povo lá através do profeta Malaquias, que se a gente não tiver cuidado, e qualquer pessoa vier ministrar profecias ou bênçãos em nossa vida, e se a pessoa não estiver preparada espiritualmente, Deus diz lá no capítulo 2 do profeta Malaquias: eu vou inverter essas bênçãos que a pessoa estiver ministrando e vou torná-las em maldição. Olha o cuidado, olha o cuidado. Cuidado com quem coloca a mão sobre a sua cabeça. Cuidado com quem profetiza sobre a sua vida. Cuidado com alguém que ministra sobre a sua vida. Nós estamos sendo hoje ministrados nada menos pela pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu vejo o Espírito Santo sobre a igreja hoje. Eu vejo o Espírito Santo como uma pessoa divina caminhando em nossa direção, e ele começa a ministrar em nossas vidas. E o que é que o Espírito Santo ministra? O que é que ele vai ministrar em minha vida? Por exemplo, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador. Um dia eu e você, nós aceitamos Cristo. Acredito que todos que aqui estão já levantaram a sua mão e disseram: eu quero ser crente a partir de hoje. Quantos já fizeram essa decisão? Aleluia. Então diga bem alto: glória a Deus, eu já fiz essa decisão. Bendito seja o nome de Jesus. No dia em que você aceitou a Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus ministrou algo na sua vida chamada novo nascimento. Diga comigo: novo nascimento. Oh, glória a Deus. É uma transformação, uma mudança, uma metamorfose que o Espírito Santo aplica ou opera na vida do crente, ou da pessoa que aceita Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz que só o Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vem e aplica em nós esse novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ele não entendeu aquilo. Jesus: eu vou entrar outra vez no ventre da minha mãe e ela vai dar luz a mim outra vez. Não, Senhor, o que é nascido da carne é carne. Estou falando de nascimento do Espírito. É você deixar o Espírito Santo ministrar na sua alma algo chamado novo nascimento. Jesus disse: olha, os naturais não entendem isso. O homem natural não entende isso. O que é nascido da carne é carne. Eu estou falando de coisas nascidas do Espírito. Eu quero crer que todos aqueles que aqui estão nesta noite, você já experimentou esse novo nascimento na sua vida. É o meu nome, eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro de Deus. Deus tem um livro, e nesse livro ele tem gravado com letras garrafais o nome de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Quantos têm certeza que o seu nome está escrito nos céus de Deus? Aleluia, aleluia. Mas o que mais o Espírito Santo ministra em nossas vidas? O Espírito Santo ministra a habitação dele em nosso ser. Isso aqui é uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada. Paulo escrevendo, ele diz: não sabeis vós que sois de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos? O que é a ministração do Espírito em nossas vidas? É que ele habita dentro de nós. Diga: sou um templo. Diga mais alto: sou um templo onde o Espírito Santo habita. Oh, irmãos, eu e você, nós somos casa do Espírito Santo. Deus diz assim, que o Espírito dele não habita em casas feitas por mãos de homens. Deus não habita, o Espírito de Deus não habita nessas colunas. Ele habita dentro dos crentes, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Pastor Evaldo Godoy pregou 2 domingos atrás aqui, que havia um valente que entrou e tomou conta do coração do homem. E depois ele pregou aqui, e vindo outro muito mais valente do que ele, expulsou aquele valente e disse: essa casa é minha agora. É a presença do Espírito Santo que entra dentro do nosso coração e diz: essa casa agora é minha, esse templo agora pertence a mim.
Ô irmãos, que coisa linda. Eu sou a habitação do Espírito de Deus, e você também é. Você também. Vocês já pensaram que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Nós estamos aqui hoje como mortais dentro desta casa, mas o Espírito do Deus eterno, que fez céus e terra, o Espírito do Deus que a Bíblia diz que foge céus e terra da sua presença, que é tão maravilhosa e augusta, esse Espírito de Deus habita aqui dentro. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ele habita aqui, dentro desse pobre pecador. Ele habita aqui dentro. E como é maravilhoso a gente sentir essa graça, o Espírito Santo ministrando dentro de nossos corações. Terceiro, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele ministra o testemunho de que eu e você somos filhos de Deus. É um testemunho do Espírito Santo, testemunho íntimo, que só o crente fiel que sente isso. Você sentir o Espírito, uma voz íntima, de foro íntimo, falando dentro de você assim: você é filho de Deus. Só o Espírito Santo que faz isso. Alguém podia ler em Romanos capítulo 8, verso 15, especialmente o versículo 16? Romanos 8, 15 e 16. Quem pode ler, por favor? Recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Porque o mesmo Espírito Santo, ele testifica aqui dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje que até hoje você tinha uma dúvida? Você tinha uma dúvida: será que eu sou salvo ou não? Será que eu vou para o céu ou não? Você aceitou Jesus como Salvador? Você aceitou a Cristo como Salvador de coração e alma? Então o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo falando dentro do seu coração: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você está marcado e carimbado pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Isso é um privilégio tão grande, porque o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito: somos filhos de Deus. Quantos glorificam a Deus por isso? Bendito seja o nome de Jesus. Deixe-me dizer agora, terminando, já partindo para os finalmente, a ministração do Espírito Santo na vida do salvo. Depois que nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo ministra. Ele está ministrando hoje em nossas vidas. E o que ele ministra? Ele ministra o seu fruto. Diga comigo, o seu fruto. Graças a Deus. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque é o assunto que nós vamos falar ao longo desse próximo trimestre, que começa domingo que vem. Vamos estudar sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, só o Espírito de Deus aqui pode produzir esse fruto dentro de nós. E eu quero pedir hoje ao Espírito Santo que ele caminhe no seio da igreja, distribuindo o seu fruto em nossos corações. Eu quero amar mais, eu quero ser mais benigno, eu quero ser mais longânimo, eu quero ter mais fé, eu quero ter esse fruto do Espírito na minha vida. E você quer ter também? Ele está aqui para distribuir nesta noite em nossas vidas, em nossos corações, esta bênção. Mas em segundo lugar, na vida do salvo, o Espírito Santo ministra o seu batismo. Diga comigo, o seu batismo. O que é o batismo no Espírito Santo? Todos nós sabemos, é um revestimento de poder do alto. Aquilo que aconteceu lá no cenáculo, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Os crentes estavam reunidos em um lugar determinado, que Jesus Cristo ordenara. E ele diz: vocês ficam reunidos lá, que eu vou enviar o Espírito Santo na vida de vocês. A palavra de Deus diz que 10 dias os crentes estavam reunidos lá. De repente veio dos céus um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde os crentes estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E os crentes começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
Meus irmãos, igreja de Deus que está reunida aqui em Campinas, essa dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo batiza os crentes, ela não passou, ela não envelheceu pelo fato de estarmos no século 21. O Espírito Santo é uma pessoa que está aqui hoje para batizar a gente nesta noite, em pleno século 21, fazer você falar em línguas estranhas com poder e com fogo, assim como aconteceu lá no Pentecostes. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sou crente do tempo em que eu cria nas línguas estranhas e eu falo em línguas até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui nesta noite. Eu estou cheio do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim: todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo e começam a falar noutras línguas, edificam-se a si mesmo. O Espírito Santo quer edificar a tua vida hoje. Quantos aqui que são batizados no Espírito Santo? Quantos que são batizados e falam em mistérios com Deus? Eu gosto de erguer as mãos para os céus. Eu gosto de bater palmas. Eu gosto de tudo isso. Mas a igreja não pode esquecer desta verdade, de que nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. E que na dispensação do Espírito Santo os crentes falam em novas línguas, para que a igreja seja edificada, para que o batismo do Espírito Santo no seio da igreja seja sinal para aquelas pessoas que não são crentes. A pessoa que não é crente e entra dentro desta igreja, se ela ver você falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede que você fala, essa pessoa vai ficar de que negócio é esse? Igual aconteceu lá em Jerusalém. Diz que os crentes começaram, o fogo de Deus desceu sobre a igreja. Oh, glória a Deus. Você pode falar em línguas agora, você pode começar a falar em mistérios agora. O fogo de Deus desceu sobre a igreja e os crentes começaram a falar noutras línguas, ou a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a maneira que eles falavam em língua, o Espírito Santo enchia mais os crentes. A maneira que eles falavam, o Espírito Santo enchia mais os crentes. E a igreja foi enchendo de gente em volta da igreja. E eles perguntaram: que negócio é esse? Deus tomou Pedro e ele disse: isto é o que foi profetizado lá pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito de Deus derramaria sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Eu estou cheio da glória de Deus, da graça de Deus na minha vida, e eu quero que você encha do Espírito Santo também. Se você foi batizado com o Espírito Santo um dia, comece a falar em outras línguas agora. É a graça, a glória do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pela exiguidade do tempo eu não estou lendo os textos sagrados. Nós estamos só citando aqui: o Espírito Santo ministra o batismo, o Espírito Santo ministra os dons para aquilo que for útil no seio da igreja. Esses dias eu estava com um pastor aqui na recepção da igreja e ele brincando com um pastor de fora. Ele disse assim: aqui está o pastor Samuel, ele possui os 10 dons do Espírito. E eu olhei para ele e falei: rapaz, você está brincando com coisa séria, rapaz? Você está brincando com coisa séria? Foi uma brincadeira. Ele possui os 10 dons do Espírito Santo. Se a pessoa disser eu possuo, ele não tem nenhum, ele não tem nada. Os dons, a Bíblia diz que eles são do Espírito. E ele toma um vaso, ele toma alguém para a sua própria glória, para aquilo que for útil no seio da igreja, e disse: eu vou te usar, eu vou tomar você. Eu vou tomar você agora, mulher, para que você estenda as mãos sobre esta pessoa e cure a enfermidade dela. Os dons é do Espírito Santo. Ah, mas eu quero que eu e você nos coloquemos hoje como um vaso de barro nas mãos do Senhor e digamos: Deus, usa-me, ó Pai. Toma a minha vida em tuas mãos, toma-me nos dons espirituais. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero estender as minhas mãos para abençoar alguém, para fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer no seio da igreja. E Ele pode tomar você. Não pense que você é ninguém, não. O Espírito Santo toma você. É esse vaso de barro. Alguém diz assim: o Espírito Santo gosta de usar pessoas comuns. Ele gosta de usar pessoas que dizem assim: eu não dou conta, eu não sei, eu não tenho capacidade. É esse que o Espírito Santo gosta de usar, para que a glória seja dele e não do homem.
Quando o Espírito Santo tomar você, que você acha que não é nada na presença dele, e ele te usar para fazer grandes coisas, você dirá: glória do Senhor, porque eu não sou nada na presença dele. Glória a Deus. Somos vasos de barro. Somos vasos de barro, mas são esses vasos que o Espírito Santo de Deus opera dentro deles, dentro desse vaso de barro. E eu estou me colocando nas mãos do Espírito Santo hoje, para que o Espírito tome a minha boca sempre em línguas estranhas e em mistérios com Deus. Eu estou me colocando na presença do Espírito Santo, e eu quero que você se coloque também, para que o Espírito Santo comece a te usar com dons espirituais, dons espirituais, para a glória do seu santo nome. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a maneira que Ele for te usando, você vai dizendo: a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. O Espírito Santo ministra sobre a vida dos crentes através da oração. Há momentos na nossa vida que as nossas forças se esvaem. Nós não temos forças para orar. Mas quando nós nos prostramos diante do Senhor dos Exércitos, diz o texto sagrado lá em Romanos capítulo 6, também versos 26. Leia, irmão Jonas. Romanos 6, 26 e 27. É o mesmo texto. Romanos 6, 26 e 27. Estou terminando. 8, Romanos 8, desculpe, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ô irmãos, é glorioso demais ter o Espírito Santo conosco. Talvez você entrou dentro desta casa, hoje você não tem forças nem para orar. De repente o Espírito Santo entra dentro desta alma e começa a interceder diante do Senhor, do Pai, dizendo: esse filho é defeituoso, é fraco, mas eu vou orar aqui dentro do coração dele. Há um hino que a equipe de louvor canta aqui, que expressa muito isso. Espírito, ora por nós. Eu não estou tendo forças para orar, mas ora aqui dentro, Espírito Santo. E Ele é tão glorioso, os céus é tão maravilhoso, os céus são tão perfeitos, que os céus descem em nosso favor. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele com gemidos inexprimíveis, ou gemidos que não se pode exprimir, ou não se pode explicar. Eu não explico porque é que às vezes a gente entra dentro da casa do Senhor, e às vezes entrou aqui até vazio, de repente o Espírito Santo, com uma turbina, começa a dinamizar a nossa vida espiritual, e Ele começa a nos animar, e começa a nos encorajar outra vez, e a gente sai daqui dizendo: vale a pena ser crente, eu vou continuar nessa caminhada, eu não vou desistir nunca de servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas o Espírito Santo na vida do salvo, irmãos, ele ministra a sua unção. Diga comigo: a sua unção. Glória a Deus. Sabe o que é a unção do Espírito Santo? É a pessoa ser separada para um determinado fim. Separado para um determinado fim. Somos ungidos. O que é a unção do Espírito de Deus? Lá no Antigo Testamento eles separavam utensílios sagrados, Tudo isso dentro daquele cerimonial no Antigo Testamento. Hoje o Espírito Santo separa pessoas, vidas, homens e mulheres. Ele separa, unge e diz: tu és meu. Eu vou te ungir ou vou te separar. Você será totalmente separado ou consagrado para um determinado fim. E esse fim, irmão, sem dúvida alguma, é para que nós sejamos instrumentos na mão do próprio Espírito Santo para abençoar vidas que estiveram à nossa volta. De repente as pessoas chegarão perto de você e sentirão que há uma unção diferente em tua vida. Há uma unção sobrenatural diferente na tua vida. Isso é a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A unção do Espírito de Deus revela Deus em nós.
Coisa boa é estar perto de alguém que a presença de Deus está nesta pessoa, né? Coisa boa, a gente chegar perto de alguém e você sentir essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ungido, separado para louvor do seu santo nome. Desde o momento que o homem nasce de novo, ele torna o centro das operações do Espírito de Deus aqui na terra. Meus irmãos, eu quero encerrar esta palavra hoje dizendo para os irmãos o seguinte: se existe um tempo, se existe uma época em que a igreja precisa desfrutar espiritualmente dessa nova dispensação, é hoje, é agora, é nesse dia, é hoje. O que embeleza esta casa, essa sede aqui nesta noite, é que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele entrou aqui dentro desta casa, Ele está caminhando aqui entre nós, e Ele está convencendo, Ele está abençoando. Enfim, o Espírito Santo está selando, o Espírito Santo está trazendo convicção, o Espírito Santo está animando vidas. Ele é consolador, Ele anima, Ele encoraja. O Espírito Santo é tudo em nós. Eu estou falando com os irmãos aqui hoje, e eu estou saindo mais crente nesta noite aqui dentro desta igreja, porque o Espírito de Deus está ministrando aqui dentro deste pobre coração. And the old and the shall come fast. Queira se colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Queira se colocar em pé, toda a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu queria pedir a irmã Elza que cantasse o hino aqui sobre o Espírito Santo, e eu queria que você sentisse agora, o Espírito Santo caminhando em sua direção e ministrando em tua vida. O que é que você quer que Ele ministre em sua vida? Eu quero que o Espírito Santo ministre mais santidade na minha vida. Eu quero que o Espírito ministre mais poder. Eu quero que Ele ministre mais batismo no Espírito Santo em meu ser. Eu quero que Ele ministre mais dons, mais fruto. And the home the fall the shall come the fast. Levante a sua mão para os céus. Sinta a glória desse Espírito de Deus andando aí em sua direção, caminhando no seio da igreja. Espírito Santo, a sua presença é real. Em todas as circunstâncias tem sido leal. Leva o meu amor ao céu. Levante a sua mão para os céus. Preciso ser abençoado mais uma vez. Espírito Santo, a sua presença é real. Ô Espírito Santo, batiza Espírito Santo, renova o Espírito, aleluia. Leva o meu clamor ao céu. Conte os meus problemas pra Deus. Preciso ser abençoado mais uma vez. Cante, igreja. Espírito Santo, intercede por mim com fervor. Estou esperando a resposta do meu clamor. Espírito Santo, insista, não desista de mim. Peça pra Deus derramar suas bênçãos aqui. Espírito Santo, intercede por mim com fervor. Estou esperando a resposta do seu clamor. Espírito Santo, insista, não desista de mim. Peça pra Deus derramar suas bênçãos aqui. Peça pra Deus derramar suas bênçãos aqui. Peça pra Deus derramar suas bênçãos.
Antes de devolver ao pastor Oídes, eu quero pedir ao pastor Eliseu que ore com vocês. O Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida nesse último instante desta palavra. Olha aqui, pastor Eliseu. E logo após, com a minha gratidão, devolvo o microfone ao pastor Oídes. Oremos. Pai amado, nós te louvamos nesta hora. Ó doce e meigo Espírito Santo, haja em nós, trabalhe por nós, venha ministrar sobre os nossos corações agora. Ó Deus, o coração do teu filho e da tua filha, o coração do teu servo e da tua serva. Senhor, ministrar, Senhor, encontro da sua necessidade, daquilo que ele precisa. Ó Deus, o Senhor nesta noite está derramando sobre os nossos corações o bálsamo de Gileade, Senhor, sarando, curando, renovando, restaurando, ó Pai. Ó Deus, tenha liberdade nesta noite entre nós, no meio do seu povo. Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite diferentes, transformados, tocados pela tua glória. Ó doce e meigo Espírito Santo, Ramahasu de Gehalaramassu de Gevia, Dandarabashai de Gamanai Sudebia, Naramasuri Gevi andarás, Deramasuri andarás, Semi andarás, Nebarais, Aragandarás, Separanaias, Semi andarai, Naramashuri andaraias. Nesta vida, Senhor, neste coração, ó Pai, que geme, que clama a Ti nesta noite, Senhor, ministra, ó Santo Espírito, sobre os Teus filhos. Senhor, nós Te louvamos em o nome de Jesus, amém, graças a Deus.